O que Jesus fará com as igrejas evangélicas? Por que dessa pergunta? Talvez alguém pergunte assim, né? É uma pergunta bem apropriada. É uma pergunta muito interessante, pertinente pelo seguinte: hoje muitas pessoas de má fé abrem templos e querem arrecadar dinheiro, usam de uma forma assim dissimulada a Bíblia, de uma forma enganosa, visam apenas seus próprios interesses, não os de Cristo Jesus, não os de Deus que criou tudo, nem de seu Filho Jesus Cristo, mas o seu interesse pessoal. E a Bíblia fala sobre tais pessoas em Filipenses 3,19 e diz que o Deus deles é o ventre, a barriga deles. Por quê? Porque eles estão fixando as suas mentes nas coisas da terra. Mas o ser humano às vezes é tão dissimulado e enganoso que ele acaba dando um ar de que, uma aparência de que é cristão. Mas na verdade não. E sabe quem se aproveita e entra em sintonia com esse tipo de pessoa? Infelizmente, Satanás, o diabo, o mestre do engano. Ele é aquele que foi expulso dos céus, ele é aquele que desencaminhou um em cada 3 anjos lá nos céus, causou uma rebelião. Ele fez muitas acusações, inclusive atacou a Deus, atacou a forma de governar de Deus. Para ele, o governo de Deus é opressivo e que o homem pode se sair muito bem sem a interferência de Deus. Então a questão que surge aqui, que eu gostaria de analisar com todos vocês aqui, é essa, né? O que Jesus fará com as igrejas evangélicas? Esse tema é bem oportuno porque nós sabemos que o profeta Isaías, no capítulo 2, versículo de 2 ao 4, ele disse ali que na parte final dos anos, em nossos dias, que ele chama lá a parte final dos dias, ele fala que ali muitas pessoas, nessa época, iriam dizer assim: vinde, subamos ao monte da casa de Jeová, né? No texto da Bíblia fala: vinde, subamos ao Har Beit Yehová, o monte da casa de Jeová, diz os manuscritos do Códice L, o texto em hebraico da Bíblia, a matriz da Bíblia, né? Então muitas versões colocaram: vinde, subamos ao monte da casa do Senhor. Não, isso não está certo. Os manuscritos dizem: vinde, subamos ao monte da casa de Jeová. O monte é um lugar enaltecido, então é um local elevado. Então as pessoas sobem lá nessa parte final dos anos que nós vivemos. A Bíblia mostra que haveria uma busca para se subir a esse local elevado. Seria um modo de adoração elevado, um modo de adoração diferente. É exatamente aquilo que você procura, uma religião, uma forma de adoração aprovada por Deus, que Deus está ali apoiando. Mas será que Deus está com os templos chamados templos cristãos, né, hoje? Especificamente eu quero destacar aqui, não a Igreja Católica, nem tampouco a Igreja Copta ou Ortodoxa, não, mas a Igreja Evangélica. Em suas variadas ramificações, será que Jesus está apoiando a estas? Bom, vamos então descobrir a resposta a essa pergunta fazendo uma avaliação. Jesus, na noite anterior à sua morte, ele disse assim para Pedro e os demais apóstolos: quem tomar a espada perecerá por ela. Pedro havia tentado defender Jesus. Jesus falou para não usar a espada ali. Ele disse até: não poderia apelar para o meu pai para que mandasse 12 legiões de anjos. Então, nas cartas de Paulo, nós lemos também que Paulo disse: as armas do nosso combate não são carnais, porque nós temos uma luta não contra carne e sangue. Isso nos lembra de Isaías 2, do 2 ao 4, que fala ali sobre os verdadeiros seguidores de Cristo, os adoradores do Deus Todo-Poderoso Jeová, e lá fala que eles iriam transformar suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras, ou seria instrumentos da lavoura, não é? Seria ali uma enxada ou enxadões, e não aprenderão mais a guerra, diz Isaías numa profecia falando que aconteceria isso na parte final dos anos, em nossos dias. Sim, nos últimos dias desse mundo mau em que vivemos. E será que os primitivos cristãos já faziam isso, seguiam essa orientação da Bíblia, essa orientação de Jesus, de amar o próximo como se fosse a si mesmo? Bom, sim. Por exemplo, The Great Events by Famous Historians é uma obra intitulada, em português seria Historiadores Famosos, Grandes Eventos. Ali ele fala assim, abre aspas: os cristãos evitavam cargos públicos e o serviço militar. Fecha aspas. Aqui se refere aos primitivos cristãos, ou seja, aqueles cristãos que viveram nos anos que se seguiram à morte de Cristo. Além disso, em outra obra, On the Road to Civilization, na Estrada da Civilização, uma história mundial, World History, essa obra diz, falando sobre os cristãos lá do primeiro, segundo século depois de Cristo, olha: o primitivo cristianismo foi pouco entendido e foi considerado com pouco favor
pelos que governavam o mundo pagão. Os cristãos recusavam-se a participar em certos deveres dos cidadãos romanos. Os cristãos achavam que era uma violação da sua fé entrar no serviço militar. Não queriam ocupar cargos políticos, não adoravam o imperador. Viu só? Fecha aspas. Então eles não participavam da política partidária. Não participavam do serviço militar, diz essa obra. Ah, mas será que essa obra está falando apenas de alguns? Não, gente, a impressão não é apenas minoritária. Os primitivos cristãos, aqueles que começaram a servir a Cristo, seguir a Cristo e os demais apóstolos, eles são citados pelas obras, essas obras, porque eles leem em grego, esse pessoal enciclopedistas, eles ficam, por exemplo, você vai trabalhar 8 horas da manhã, digamos assim, e volta à noite, né? Fica o dia inteiro trabalhando numa padaria, ou seja, onde for. Esses enciclopedistas, eles ficam o dia inteiro lendo, e lendo em grego, lendo história antiga. Eles descobrem cada detalhe, até como que era o local que o cara usava para comer a sua comida, o trabalho deles, tudo. Então eles descobrem como que eram os cristãos naquele tempo. E olha o que diz a Enciclopédia de Religião. Ela declara: os primeiros pais da igreja, ou seja, pessoas que viveram antes da Igreja Católica, antes do ano 300, incluindo Tertuliano e Orígenes, afirmavam que os cristãos não podiam tirar uma vida humana, um princípio que os impedia de fazer parte do exército romano. Fecha aspas. Talvez você pense assim: ah, esses homens eram muito frouxos, essas pessoas eram muito apáticos, então se uma pessoa entrar na minha casa eu vou ficar só parado esperando ele me matar? Gente, eu já vou avisar vocês. Os cristãos, eles não eram pacifistas. Pacifistas é uma coisa, pacíficos é outra. Eles eram pacíficos, mas não pacifistas. Mas um ponto alto que fica claro aqui é que eles não tiravam vidas humanas em guerras. Veja bem, a continuação agora, eu vou citar as palavras de um professor, Caddox. Ele escreveu no livro The Early Church, a Igreja Primitiva. Ele diz assim, abre aspas, até o reinado de Marco Aurélio, pelo menos nenhum cristão se tornava soldado após seu batismo. Agora veja outra obra, essa obra aqui, História do Cristianismo, do professor Latourette, no livro History of Christianity, abre aspas, uma das questões em que os primitivos cristãos discordavam do mundo greco-romano era a participação na guerra. Durante os primeiros 3 séculos, nenhum escrito cristão que sobreviveu até nós tolerava a participação dos cristãos na guerra. Fecha aspas. E agora também outra obra de uma história curta de Roma, de Ferrero, A Short History of Rome, abre aspas. No 2º século, o cristianismo tinha afirmado a incompatibilidade do serviço militar com o cristianismo, fecha aspas. Tá vendo? E ainda uma outra obra de New World's Foundations, é uma obra de 1929, ela diz: os primitivos cristãos pensavam ser errado lutar e não serviam no exército, mesmo quando o império precisava de soldados. Viu só? Agora você vê o caso aqui, The Rise of Christianity, de W. Barnes. Ascensão do Cristianismo, uma outra obra, diz, abre aspas, uma cuidadosa análise de toda a informação disponível mostra que, até o tempo de Marco Aurélio, entre o ano 121 a 180, era comum, ou seja, depois de Cristo, nenhum cristão tornou-se soldado e nenhum soldado, depois de tornar-se cristão, permanecia no serviço militar. Fecha aspas. Também uma outra obra, The Early Church, ainda fala sobre isso. Ver-se-á logo que a evidência da existência de um único soldado cristão entre 60 e cerca de 165 é extremamente insignificante. Até o reinado de Marco Aurélio, pelo menos, nenhum cristão se tornava soldado após o seu batismo. Então, perceberam nessas obras de referência? Essas obras de referência demonstram que os cristãos depois do tempo de Cristo, os primitivos cristãos, não participavam nas guerras das nações. E o que tem isso a ver hoje com a igreja evangélica? Muito, gente, muito. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, é muito triste. O jornal The New York Times, eu até traduzi aqui, eu peguei a imagem do jornal, fiz a tradução em cima. A data dele é de 25 de setembro de 1939, o ano que surgiu a guerra. Esse jornal ele diz assim: soldados alemães arregimentados pela igreja, ou seja, Adolf Hitler, ele juntou todas as pessoas para apoiar a guerra dele. Então ele juntou que tipo de pessoas? Protestantes e católicos, clérigos, exortam a vitória do Reich, uma paz justa. Então, infelizmente, a realidade é essa.
as igrejas elas foram usadas como local para arregimentar soldados. Que igreja? Igrejas evangélicas e católicas. Veja bem, um historiador, aqui até fala do historiador Friedrich Heer, professor católico romano de História em Viena, na Áustria. Ele diz assim, olha, abre aspas, nos fatos frios da história alemã, a cruz e as suásticas vieram a ficar cada vez mais unidas ou se aproximaram cada vez mais. A suástica é aquele símbolo nazista. Até que a suástica proclamou a mensagem de vitória das torres das catedrais alemãs. As bandeiras suásticas apareceram ao redor dos altares e teólogos, pastores, eclesiásticos e estadistas católicos e protestantes acolheram a aliança com Hitler. Infelizmente, gente, a realidade não é muito boa para os movimentos chamados evangélicos. Para você ter uma ideia, olha só o que diz aqui essa declaração que eu separei aqui para vocês verem. Essa declaração do historiador Paul Johnson, um historiador que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ele fala assim, abre aspas, nos dias de Hitler, né, ele diz, dentre 17 mil pastores evangélicos, nunca houve mais de 50 que cumprisse longos termos de prisão por não apoiar o regime de Hitler, né, o regime nazista, em qualquer época. Fecha aspas. Ou seja, Paul Johnson ele fala que naquela época, porque Hitler chegou no poder em 1933, inclusive quem elegeu Hitler foram os evangélicos, porque a Alemanha era majoritariamente evangélica. Católicos eram menos. A maioria eram evangélicos, porque em 1517 houve a reforma protestante ali na Alemanha. Foi lá que um padre se revoltou contra a igreja católica, Martinho Lutero, né, e formou a igreja luterana. Então, no caso, foi naquela ocasião que surgiu ali o protestantismo. E nos dias de Hitler, era a maioria ali, os protestantes eram a maioria, pastores batistas, presbiterianos, metodistas. Então haviam quantos pastores na igreja evangélica na Alemanha? De todas as igrejas da igreja evangélica, 17 mil pastores. O historiador diz que não chegou a 50 contra Hitler, ou seja, 99,9% da igreja evangélica, infelizmente, apoiou Hitler. Eles não só elegeram Hitler, como depois lutaram nas guerras de Hitler. É interessante que o historiador Paul Johnson ele continua dizendo que, diferente dessas igrejas chamadas evangélicas, tinha um grupo que era muito corajoso e não apoiou Hitler de jeito nenhum. Eles já foram presos no comecinho de 1933, quando Hitler foi eleito, inclusive por votação na urna, em voto majoritariamente evangélico. E quem eram esses que já foram presos junto com os inimigos políticos de Hitler? Que Hitler mandou dissolver todos os partidos de oposição. E ele mandou prender um grupo em especial. Aqui fala, ó, as testemunhas de Jeová. Abre aspas, o historiador diz. Os mais valentes eram as testemunhas de Jeová, que proclamavam a sua inequívoca oposição doutrinal desde o início e sofreram em consequência disso. Recusaram qualquer cooperação com o Estado nazista. Tá vendo? Fecha aspas. Então, a Igreja das Testemunhas de Jeová, que é conhecido como as Testemunhas de Jeová, eles estão convidando as pessoas para subir num lugar alto, onde poucas pessoas querem fazer. Um lugar elevado, um lugar onde a moral sexual tem que ser ilibada, tem que lutar para conseguir viver uma vida direitinho, arruma uma mulher, casa, né? Nada de ficar fazendo sexo aí casual como a maioria das pessoas fazem nesse mundo. Outra coisa, na questão não só moral sexual, mas na questão da honestidade, a melhor das espertezas no meio do povo de Jeová é ser honesto. Lá eles invertem tudo, lá é tudo assim. Então, não é como igrejas que você vê a pessoa, o pastor tá ali, né? Dali ele sai com uma irmã, sai com outra e ninguém faz nada, não é? Não é assim que funciona a casa de Jeová, o lugar elevado da adoração pura. São pessoas imperfeitas, pessoas que as Testemunhas de Jeová, a organização não é perfeita, é uma organização imperfeita, cometem erros, mas sempre estão dispostos a assumir que cometeram algum erro. Entenderam? Então elas, nessa questão, não participaram do derramamento de sangue das nações. Agora imagine, sob a liderança de Adolf Hitler, milhares de evangélicos pegaram em arma e foram matar evangélicos alemães, matando evangélicos franceses e evangélicos franceses matando evangélicos alemães. Quando Hitler falou, matem todos os poloneses! Então o evangélico polonês veio defender a Polônia e o evangélico alemão foi matar o evangélico polonês. Meu Deus, que é isso, gente? Aí está já a prova, como o Apocalipse fala. Aqui é onde está a fé e perseverança dos santos. Quem tomar a espada perecerá pela espada. Ou seja,
E isso foi um divisor de águas entre o verdadeiro cristianismo e a religião falsa, que são cristãos de imitação. Alguns falam assim que o joio e o trigo é coisa individual. Não, são organizações humanas. Aquelas que professam ser cristãs, mas não fazem a vontade de Deus, nem de Cristo, eles são semelhantes ao joio. Eles são semelhantes ao joio. É um mato, um tipo de erva daninha que não produz nada, mas parece muito com trigo. Andam ali com a pastinha, andam tudo de paletó e gravata, mas não são cristãos. O cristão anda do mesmo jeito, mas faz a vontade de Deus, segue o exemplo de Cristo. Jesus falou dos falsos cristãos, os professos cristãos, ali em Lucas, quando ele disse no capítulo 6, versículo 46 ali, por que me chamais de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo? Por quê? Então realmente é o que tem acontecido hoje. Você vê que a igreja hoje, professadamente evangélica, tem se envolvido na maçonaria. Se você é evangélico, saia do meio dessas igrejas onde a maçonaria é aceita como algo normal, porque a Bíblia Sagrada fala que o espiritismo em suas variadas formas não faz parte da verdade, não é uma coisa boa. O espiritismo em suas variadas formas. E hoje, né, a despeito da acusação que muitos evangélicos fazem, dizendo que as testemunhas de Jeová tiveram alguma coisa a ver com maçonaria, isso não é verdade. Né? Hoje parece até que o feitiço voltou contra alguns desses críticos, porque a maçonaria no meio evangélico virou uma pandemia. Por exemplo, mais de 60 maçons evangélicos iniciados em 3 de agosto no Hotel Guanabara, no Rio de Janeiro. Uma notícia que ficou bastante conhecida na época, inclusive saiu em alguns sites aí na internet de confiança, sites fiáveis. Então está na hora de você examinar esses assuntos, prestar atenção, porque nós sabemos muito bem que hoje nós estamos num mundo controlado pelo inimigo da vida eterna, como 1 João 5,19 diz, o mundo inteiro jaz no poder do iníquo, do maligno. Então é a hora de você pesquisar, porque o que Jesus fará? O que Jesus fará com o movimento religioso hoje que afirmam ser cristão, mas que na verdade não seguem a Bíblia, nem seguem os princípios nela contido? Bom, a Bíblia deixa uma resposta bem clara ali na segunda carta que Paulo escreveu a Tessalonicenses. Ali fala no capítulo 1 de 2 Tessalonicenses, você vai lendo ali no início, lá diz que Jesus trará vingança sobre os que não conhecem a Deus e os que não obedecem. Então, em vez de terem uma ascensão e um arrebatamento, eles vão ser queimados vivos, muitos deles, eliminados da face da terra por enganarem as pessoas, vendendo gato por lebre, por assim dizer, dizendo que são servos de Cristo, mas na verdade são agentes humanos do inimigo da vida eterna, Satanás, o diabo.